Olá, estamos mais uma vez reunidos para uma meia hora do programa Negócio Futuro, que eu espero que seja uma meia hora agradável para você, para mim e para o nosso convidado. O programa Negócio Futuro é um programa patrocinado pelo IDORT, o IDORT que tem sempre a preocupação de levar a você, empresário, executivo, soluções inteligentes, comprometidas com o resultado. Isso que é importante. Não basta só lecionar, é preciso que os outros aprendam a fazer. E desta vez, o tema é empreendimentos familiares. E tínhamos que convidar um dos maiores experts no tema, Carlos Alberto Gramani. Se eu for recitar aqui o histórico dele, eu não acabo hoje. Economista, contador, administrador de empresas, professor da FGV, ex-professor da FGV, FECAP, ESAM, e agora ele cuida de desenvolvimento e implantação de métodos de governança familiar, governança corporativa e family office. Foi, durante 40 anos, grande executivo de empresas de grande porte, Hewlett-Packard, Metal Lab, Johnson & Johnson, COFAP, Tupi, entre outras. Ele é sócio do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativas, conselheiro de duas fundações, Maria Cecília Souto Vidigal, e empresas como GEP e Certisign. Em empreendimentos que eu quis traduzir business como empreendimento familiar, eu vou começar com a pergunta seguinte para você, Gramani. Por que organizar uma família empresária? Bom, é muito importante que o patrimônio seja preservado para gerações futuras, né? Não significa que uma família que não se organiza para a sucessão, ela não vai ser bem sucedida. Poderá ser bem sucedida. Então o trabalho que nós fazemos é de preparar essa família com a sucessão na gestão, sucessão patrimonial, para que ela esteja mais próxima de preservar e aumentar o patrimônio nas gerações futuras. E a gente sabe que agradar gregos e troianos não é fácil. Você consegue? É difícil, é difícil agradar. A gente vê que nos processos sucessórios sempre tem um briguento aí. Sempre tem. Esse briguento pode ser da primeira, segunda ou terceira geração. Ele pode ser de qualquer lugar. Com certeza. Ele pode ser o que está comandando o patrimônio naquele instante. É muito difícil para quem está na gestão e que já comandou as empresas, começar a ceder o poder para as novas gerações. As novas gerações são muito preparadas, né? E a gente não gosta muito de, no nosso trabalho, falar em sucessão para quem vai ser sucedido, porque dá uma impressão que ele vai vestir pijama, chinelo, etc. E não tem nada disso. Bom, e você tem que vestir na hora de dormir. Só. Durante o dia, não. Então, mas dá uma sensação estranha. Então, nós preferimos falar em capacitação. É preferível capacitar a nova geração para que ela vá ganhando espaço e, aos poucos, então, quem está no comando vai se sentindo confortável. Então, é uma forma mais delicada de fazer a sucessão. Agora, você falou que não necessariamente as empresas não preparadas não têm uma boa sucessão. Qual é o risco, hein, Gramani, de não organização, falta de transparência na passagem de geração? O que pode acontecer, já que tem visto aí nesses anos de trabalho, de repente falta o líder, o comandante, e não tem nada preparado. Então, os filhos e os primos, eles podem formar uma belíssima família, mas não estão acostumados a conversar como sócios. E é outra linguagem. E aí começam os desentendimentos daquelas pessoas que se davam muito bem até então. Então, uma das coisas importantes é ter transparência, comunicar, fazer um processo, desenvolver o pessoal, para que nessas ocasiões, ou na falta do líder, ou na passagem, por uma questão ou de idade, ou seja lá o que for, essa nova geração já tenha vivido um pouco a conversa de sócio. Vai ser um pouco diferente quando assumirem o poder, mas pelo menos eles já estão mais acostumados. Deixa eu te perguntar, que tem uma pergunta que eu não vou te fazer não, os fundadores passam bastante facilidade. Eu vou fazer de outra forma. No processo sucessório, como é que a gente prepara os sucedidos?
essa é uma situação bastante delicada. Os sucedidos, alguns deles falam de sucessão, mas na hora que vai acontecer, eles entram numa outra realidade. Eles começam a resistir. Alguns têm um orgulho imenso dos filhos e essa coisa fica muito fácil. Eu digo filhos ou sobrinhos, parente, né? Alguns outros não, eles sentem que os sucessores são pessoas capacitadas, mas o que é muito comum, são mais impetuosos. E aí eles começam a ter o receio de fazer a sucessão porque o descendente é impetuoso e de repente ele pode ir para o caminho errado. Então tem um pouco, às vezes, não é comum, mas existe até ciúmes, né? De um sucessor muito inteligente e que poderá fazer um trabalho belíssimo, continuando o patrimônio. De verdade, é um erro de lógica deles, de visão, né? Um sucessor inteligente e preparado é a melhor coisa que tem. Não deveria gerar ciúmes de forma alguma. Tem que gerar muito orgulho. Eu agora vou te fazer uma pergunta. Pela experiência que você e o Milciades, que está aqui, trabalha com você, tem vasta e larga, e eu não me furtaria a fazer essa pergunta. Um sucedido, que tem 2 casamentos e filhos dos 2 casamentos, como é que você organiza isso? Nós já tivemos alguns casos de mais de uma família, 2, às vezes 3, né? No nosso trabalho, a gente conversa muito claramente com esse que será sucedido, conversar absolutamente claro, para saber qual é o gosto dele, qual é a intenção dele. Às vezes acontece, e já ocorreu em trabalhos nossos, de a gente dizer o seguinte: olha, nós vamos trabalhar para este núcleo, porque o outro núcleo, na cabeça desta pessoa, era considerado um núcleo à parte. Tinha convívio, mas ele considerava o núcleo principal o núcleo originário. Então nós trabalhamos só para aquele núcleo, tomando cuidado de não provocar qualquer coisa no segundo núcleo, mas deixando claro. Uma das coisas que é essencial para esse trabalho é a absoluta transparência e a sinceridade com o cliente. Nós não temos que falar para quem nos contrata aquilo que ele quer ouvir. Nós temos que falar aquilo que ele deve ouvir, mesmo que isso não seja agradável. Então esse é um princípio básico, nós temos que deixar... Mas isso não precisa de muito mais psicologia do que economia? Tem alguns clientes que perguntam se nós somos psicólogos, não é? Porque a gente tem experiência de vida, a equipe toda é de executivos, o mais novinho tem 56 anos, que é o Milciades, que faz aniversário hoje, né, que está aqui. Hoje tem um bolinho lá para cantar parabéns para o Milciades. Então, são pessoas muito experientes, ex-executivos, e pessoas que gostam muito de família. Esse é um detalhe, não é um trabalho só. Trabalhar com famílias empresárias, o princípio básico é que a gente tem que gostar da nossa família e gostar de trabalhar com famílias, porque tem um estresse enorme, e nós não podemos trazer esse estresse para dentro de nós. Nós estamos trabalhando como profissionais, então nós não podemos nos envolver nos problemas dos clientes. Nós temos que buscar soluções, né? Sei. Então, deixa eu te perguntar 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: vocês têm plano B? Você se prepara a sucessão para um determinado sucessor e de repente um infortúnio os obriga a mudar de direção. E a segunda, quando vocês preparam, vocês estabelecem metas de desempenho?